Meus caríssimos irmãos e irmãs, a igreja celebrou no dia de hoje a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Por toda parte, assembleias de oração reuniram milhares e milhares de fiéis que, em oração, louvor e adoração, escuta da palavra de Deus, se abriram na alma e no coração à vinda do Espírito Santo. Nossa paróquia também viveu um dia de intenso fervor na assembleia de oração que reuniu milhares de pessoas em nosso ginásio poliesportivo, num dia de intenso louvor, de adoração comunitária, de celebração de Pentecostes. E nós temos razão para celebrar Pentecostes, porque a vinda do Espírito Santo é a plenificação da Páscoa. A Páscoa foi a salvação realizada. Pentecostes é a salvação levada a todos os povos, a todas as nações. Páscoa é Jesus ressuscitado. Pentecostes é Jesus ressuscitado, anunciado a todos os povos e a todas as nações. A primeira leitura desta missa nos mostrou a vinda do Espírito Santo e a primeira consequência, o nascimento da Igreja de Deus. A vinda do Espírito Santo teve como fruto da sua ação o nascimento da Igreja de Deus. Como na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, tornando as águas fecundas, capazes de produzir os seres. Agora, na nova aliança, na nova criação, é o mesmo Espírito de Deus que pousa sobre a humanidade e faz surgir a Igreja de Deus. Por isso, cada vez que celebramos Pentecostes, o tronco da Igreja, esse tronco de 2000 anos, experimenta uma nova primavera, ganha um novo vigor. A Igreja se rejuvenesce, a Igreja se torna jovem por força e graça da presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Jesus prometera enviar o Espírito Santo, aquele que acabaria, daria o arremate à sua obra. Toda a salvação é obra trinitária, e Jesus enviaria o Espírito Santo para que ele arrematasse a obra redentora, terminada na Páscoa da ressurreição de Jesus. Por isso Jesus consolava seus apóstolos entristecidos pela sua partida. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos mandará um Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Para vós é bom que eu vá, insistia Jesus. Se eu não for, não virá para vós o Espírito Santo, mas se eu for, eu vou lhe enviarei da parte do Pai. Assim Jesus prometia o Espírito Santo, já antecipando a missão do Espírito de Deus. Ele vos ensinará toda a verdade, ele vos recordará tudo quanto eu vos tenho dito. 10 dias apenas após a ascensão de Jesus, cumpriu-se a sua promessa, e o Espírito Santo veio sobre os apóstolos numa ventania que se abateu sobre o lugar onde eles estavam reunidos, e o Espírito de Deus se manifestou em forma de línguas de fogo, que se repartindo colocaram-se sobre a cabeça dos que estavam reunidos ali no cenáculo. Foi a manifestação mais gloriosa do Espírito Santo na história da salvação. E o primeiro fruto da vinda do Espírito Santo foi o aparecimento da igreja. Surgia a primeira comunidade cristã.
os 11 apóstolos, Maria, mãe de Jesus, discípulos, 120 pessoas, a primeira comunidade. E uma comunidade que aparece logo como católica, aberta a todos os povos. E víamos na primeira leitura que acorrem ao local onde se realiza o Pentecostes, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Frígia, da Capadócia, romanos, árabes, cretenses, gente de todas as partes já se apresentam ali, junto ao berço da igreja que fazia a sua aparição no mundo. A igreja se manifestando católica já na sua aparição no mundo, já no seu berço, embalado pela força do Espírito Santo. Mas a vinda do Espírito Santo agiu também sobre os apóstolos, eles que seriam as colunas mestras da igreja, eles que seriam o braço de Deus na expansão do Evangelho e na consolidação da igreja de Deus. Os apóstolos eram simples, rudes e ignorantes. Agora, envoltos pelo Espírito Santo, estão possuídos por uma sabedoria divina. Eles eram medrosos, tímidos, abandonaram Jesus na hora da paixão. Pedro negou, Judas traiu. Agora estão revestidos de uma força divina que os tornam capazes de dar o sangue pela verdade do Evangelho e para testemunhar o seu amor ao seu Mestre e Senhor Jesus Cristo. Eram gananciosos, já estavam disputando os primeiros postos no reino que Jesus anunciava. Agora se fazem apenas servidores do povo de Deus. Eram tão limitados como o Evangelho mostra tantas vezes. Agora eles têm o mundo ao alcance da sua obra evangelizadora. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho, lhes diz Jesus, batizai a todos, ensinai às nações tudo quanto eu vos tenho mandado. Mas o Espírito Santo age também sobre nós. É uma obra trinitária a nossa salvação, do Pai que nos criou, do Filho Jesus que nos remiu e do Espírito Santo que nos santifica. Toda a ação da graça na nossa vida é obra do Espírito Santo. Fomos batizados, e o que aconteceu conosco? Aquilo que Paulo nos ensina: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito Santo mora nos vossos corações. Nós somos crismados, revestidos da força do Espírito Santo. E para quê? Sereis minhas testemunhas, nos diz Jesus. Nossos pecados são perdoados pela ação santificadora do Espírito Santo, que abre para nós as portas do coração misericordioso do Pai. Vai em paz e já não tornes mais a pecar. A Eucaristia, centro de toda a vida cristã, é realizada no seu ponto central pela invocação do Espírito Santo, que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo, para alimento de nossas almas. E mais ainda, o Espírito Santo nos envolve num clima de santificação através dos 7 dons, da sabedoria, entendimento, ciência, fortaleza, conselho, piedade e temor de Deus. São as diversas faces da ação santificadora do Espírito Santo no seu trabalho divino de santificação das nossas almas. E nós somos chamados a ter consciência desta presença do Espírito Santo em nós. Por isso o apóstolo Paulo nos adverte: não entristeçais o Espírito Santo que mora nos vossos corações. E como lhe causamos tristeza? Quando somos moles, tíbios, indolentes,
na nossa vida cristã e não caminhamos, não progredimos, não crescemos na nossa caminhada pela vida cristã. O livro dos Atos nos adverte num outro dever para com o Espírito Santo: não resistais ao Espírito Santo. E quando resistimos ao Espírito Santo, quando nos fechamos às suas inspirações, quando colocamos obstáculos à sua ação na nossa alma e no nosso coração. E a outra advertência de Paulo: não extingais o Espírito Santo em vossas almas. E como extinguimos o Espírito Santo? Quando o pecado se faz presente e apaga essa luz divina que foi acesa em nossas almas, o Espírito de Deus. E sem o Espírito Santo, a nossa vida cristã não tem sentido. Sem a presença do Espírito Santo, a nossa palavra é puro som. O nosso trabalho é só uma agitação. A nossa convivência é uma disputa. A nossa alma é uma casa vazia. A nossa vida, pura vegetação. É a presença do Espírito Santo que dinamiza as potências da nossa alma para nos abrirmos às suas graças, às suas moções, para caminharmos decididamente pela vida cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós invocamos o Espírito Santo pedindo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Mas hoje somos chamados da consciência de termos abertos alma e coração à vinda do Espírito Santo, a pedir: enviai, Senhor, o vosso Espírito, para que Ele renove a terra dos nossos corações, para que aconteça em nós aquilo que a igreja pediu na oração inicial desta missa: que se renovem nos corações dos fiéis hoje, no Pentecostes, as maravilhas que o Espírito de Deus realizou no início da pregação do Evangelho.